Oi, eu sou criadora do Spanish Magia, o meu nome é Agustina, mas eu prefiro o meu apelido, Agus. Seja muito bem-vindo ao canal. Hoje eu quero conversar com você que entende espanhol, já assistiu um monte de vídeos, acompanha séries, participa de reuniões, mas na hora que precisa falar, simplesmente trava. Você já sentiu aquela sensação de eu sei isso, já estudei, mas a voz não sai? Você entende o que a pessoa está dizendo, sua cabeça acompanha tudo. Mas quando chega a sua vez, parece que algo bloqueia. E o pior, nem me travar, é o que vem depois. Aquela voz interna dizendo: você não é tão bom quanto pensa. Todo mundo fala melhor que eu. Eu nunca vou conseguir. Às vezes isso acontece no trabalho, numa reunião importante, numa viagem, ou numa conversa em que você queria se sentir confiante. E naquele momento, não é só o espanhol que está em jogo. É a sua confiança, é a sua imagem, é a forma como você se percebe. Então, deixa eu já te falar uma coisa muito importante. Não, o problema não é você. Não é falta de inteligência, não é falta de esforço. É o jeito como você está praticando. E hoje eu vou te mostrar por que isso acontece e o que pode mudar esse cenário. Para você me conhecer de verdade, eu quero te contar onde tudo começou. Eu comecei meus primeiros passos no ensino colaborando numa oficina de rádio para adolescentes privados de liberdade, lá em Salta, no noroeste da Argentina, minha cidade. A maioria daqueles meninos vinha de contextos de muita pobreza, precariedade e violência. Muitos não sabiam ler ou escrever com autonomia, mas o que mais me marcou não foi isso. Foi perceber que muitos deles não conseguiam imaginar futuros desejáveis. Eles não projetavam sonhos como a gente normalmente projeta. Não porque não fossem capazes, mas porque nunca tinham tido oportunidades suficientes para acreditar que algo diferente era possível. Foi ali que eu entendi que educação não é só conteúdo. É possibilidade, é ampliar horizonte, é devolver perspectiva. Eu criei um projeto de leitura e escrita que depois virou parte da minha tese de licenciatura. Eu ministrava a oficina e, ao mesmo tempo, sistematizava a experiência educativa. Eu queria entender o que realmente transforma alguém. Depois disso, fui docente assistente na universidade. Comecei um doutorado porque queria ser professora universitária. Como aluna, eu vivi algo muito forte também. A generosidade de professores que me apoiaram em momentos difíceis, quando não encontrava trabalho e me sentia desanimada. Eu experimentei o que significa alguém acreditar em você quando você mesmo está duvidando. Mais tarde, na pandemia, comecei a dar aulas virtuais de espanhol. E foi ali que algo fez muito sentido para mim. Eu percebi que o que me move não é simplesmente ensinar um idioma. É contribuir para uma transformação real na vida da pessoa e ajudar alguém a atravessar um bloqueio. É criar vínculo, é criar comunidade. Hoje, vários estudantes viraram amigos, a gente acompanha conquistas, mudanças de país, novos desafios. Eu jamais conseguiria fazer um trabalho mecânico. Eu preciso interagir, construir junto, ver a evolução acontecer. E talvez por isso eu me incomode tanto quando vejo adultos incríveis achando que o problema são eles. Porque eu sei que quando existe apoio, prática guiada e um espaço seguro, a transformação acontece. Tem uma cena da série de The Big Bang Theory que explica muito bem o que acontece quando a gente tenta aprender só pela teoria. Vamos assistir. É que talvez você não possa abordar isso como um exercício puramente intelectual. O que você quer dizer? Bom,
lembra quando você tentou aprender a nadar pela internet? Acontece que eu aprendi a nadar. No chão. As habilidades são transferíveis. Só não tenho interesse em entrar na água. E é exatamente isso que muita gente faz como espanhol. Estuda, faz exercícios, assiste vídeos, entende tudo. Mas nunca entra de verdade na conversa. E falar é entrar na água. Existe algo muito importante aqui. Entender é diferente de conseguir fazer. Quando você estuda sozinho, você controla tudo. Você pausa o vídeo, volta a explicação, escolhe quando responder. Mas numa conversa real, você não controla o tempo. A outra pessoa fala, espera a resposta. Pode mudar de assunto, pode usar palavras inesperadas. E é exatamente essa imprevisibilidade que treina a fluidez. Fluidez não é falar perfeito. Fluidez é conseguir continuar mesmo quando algo sai imperfeito. Que nem meu, né? Quando você só estuda teoria, seu cérebro fica em modo análise. Quando você conversa, ele entra em modo uso. E só o modo uso cria automatização. Deixa eu fazer um pequeno experimento com você. Eu vou te fazer uma pergunta simples em espanhol. ¿Qué hiciste el fin de semana? Responde mentalmente. Percebeu o que aconteceu? Talvez você começou a montar a frase. Talvez pensou na conjugação. Talvez traduziu do português. Isso é normal. Mas mostra que seu cérebro ainda está analisando, não usando de forma automática. E essa transição só acontece com prática real. Eu vivi isso na pele. Há muitos anos, quando comecei a sonhar em morar no Brasil, eu tentei aprender português sozinha pelo YouTube. E no início, achei que estava arrasando. Assistia vídeo para iniciantes, estudava tudo, entendia. Em um momento eu pensei, eu preciso testar isso com alguém. Eu usei o Tandem uma vez para fazer intercâmbio de idiomas com um brasileiro. Mas na hora quase não consegui falar nada. Ele até começou a tocar o violão para disfarçar. Mesmo já formada, já dando aula, caí na armadilha da teoria. E aquela experiência já foi suficiente para eu perceber uma coisa muito clara. Quando a conversa é real, você não controla o ritmo. A pessoa responde algo que você não esperava. Pergunta outra coisa, muda o assunto. Ali eu percebi que meu problema não era falta de conteúdo. Era falta de treino de fala em tempo real. Anos depois, quando finalmente vim morar no Brasil, eu achei que tudo ia se resolver automaticamente. Mas não foi assim. Morar aqui não me deu fluidez mágica. Me deu exposição, me deu necessidade, me colocou em situações reais todos os dias. Mas eu ainda travava. Eu ainda traduzia mentalmente. Eu ainda me sentia insegura. O que realmente começou a mudar o jogo não foi atravessar a fronteira. Foi sustentar a interação. Foi falar mesmo errando. Foi repetir. Foi insistir. Foi aceitar que falar bem não vem antes de falar mal. E eu aqui quero quebrar um mito com você. Muita gente acredita que só vai destravar quando morar fora. Mas se morar fora fosse suficiente, não existiriam pessoas que vivem há anos em outro país e continuam dizendo: eu entendo tudo, mas não consigo falar. A diferença não é geográfica, é o tipo de prática. Esse processo me ensinou algo fundamental.
Entender é uma etapa, falar é outra, completamente diferente. Ao longo dos anos, observando meus alunos, percebi um ciclo muito comum. Você estuda sozinho, entende tudo. Evita falar porque acha que ainda não está pronto. Quando precisa falar, trava, fica frustrado, acha que o problema é você. Volta para mais teoria e o ciclo recomeça. Não é falta de esforço, é esforço no lugar errado. E ainda existe o mito de que adulto não aprende como criança, mas adulto tem mais repertório, mais estratégia, mais consciência. O que falta não é capacidade, é ambiente seguro para errar e continuar, é prática guiada, é estrutura dentro da conversa. Porque conversa sem método pode virar repetição, mas método sem conversa não gera fluidez. É a combinação que transforma. Agora eu quero que você imagine algo. Imagine participar de uma reunião e conseguir dar sua opinião com naturalidade. Imagine viajar e conversar sem ensaiar mentalmente cada frase. Imagine se sentir parte, não visitante linguístico. Não é só sobre falar espanhol, é sobre ampliar seu mundo, é sobre pertencer, é sobre recuperar leveza na comunicação. E para começar a sair da teoria hoje, eu te proponho algo simples. Escolhe uma frase em espanhol que você gostaria de falar com mais naturalidade. Pode ser algo do trabalho, algo do dia a dia, algo que você sempre trava. Escreva aqui nos comentários, não precisa ser perfeito, precisa ser praticado. E lembra disso, entender não é suficiente. Fluidez vem da prática, do vínculo humano, do erro que ensina e do feedback que orienta. Você pode continuar aprendendo a nadar no chão, ou pode finalmente entrar na água. Se esse vídeo fez sentido para você, curte, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também me entende espanhol, mas trava para falar. No próximo vídeo, eu vou te mostrar como começar a praticar conversa de forma estruturada, mesmo achando que ainda não está pronto. Obrigada por estar aqui e me conta, em que situação você mais trava para falar espanhol? A gente se vê no próximo episódio do Spanish Magia. Valeu!